Manter o nível na elite do futebol brasileiro é um desafio que separa os grandes dos gigantes. Mas às vezes o planejamento é tão, mas tão desastroso que o time só não cai, ele se esfacela, ele se detona e se derrete. No vídeo de hoje a gente vai relembrar os times que transformaram esse campeonato num verdadeiro pesadelo, aquelas campanhas do Brasileirão que quebraram recordes negativos, atormentaram os torcedores e os rivais. Não vão esquecer, não. Prepare o estômago, porque aqui não tem firula. É o suco do fracasso técnico e administrativo. Hoje vamos listar as 5 piores campanhas da história dos Brasileirões nos pontos corridos. Se seu time está aqui, sinto muito, porque você sofreu demais nessa temporada. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque nos ajuda demais. Abrindo a nossa lista, o Náutico de 2013, que teve uma campanha mas muito abaixo das expectativas na temporada toda. O Timbu até conseguiu 5 vitórias ao longo do campeonato. Parece pouco, mas para aquele time que o Náutico montou em 2013 foi muito. A equipe passou a maior parte da competição na lanterna, quase todo o período também na zona do rebaixamento. Sequência negativa atrás de sequência negativa, uma equipe desmotivada e que em nenhum momento parecia ter forças para reagir. Uma equipe que no início já mostrava que seria rebaixada. Logo acima aparece o Avaí de 2019, que também enfrentou dificuldades financeiras ao longo de toda a competição. O Avaí fez os mesmos 20 pontos do Náutico, só que com uma campanha ainda pior. A equipe só venceu 13 de 38 partidas ao longo do campeonato e ficou a competição inteira na parte de baixo da tabela e a maior parte das rodadas amargando a lanterna. Em nenhum momento deu sinais de que poderia se livrar do rebaixamento ou fazer uma campanha minimamente digna. Foi uma equipe sofrível em todos os setores. Entrando no pódio negativo, o Mecão, o América de Natal de 2007. Aquele América de Natal fez apenas 17 pontos ao longo da competição. Por muitos anos foi inclusive a pior campanha da história dos pontos corridos, visto por muitos como o time mais fracassado da história do Brasileirão da Série A por pontos corridos. Aquela campanha teve apenas 4 vitórias. Incrível que 2 delas foram nos 2 confrontos diante do Paraná Clube, que não tinha como ser diferente, também foi rebaixado. Aquele time sofreu 80 gols e perdeu 29 das 38 partidas. Não teria como ficar de fora de uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Na vice de liderança, o Leão da Ilha, desse nosso ranking desejado com a sua campanha de 2025. E não é que uma das maiores equipes do Nordeste e uma equipe relevante no cenário nacional também amargou uma das piores campanhas da história do futebol brasileiro no campeonato de pontos corridos, e isso é recente. No Brasileirão passado, em 2025, o Sport Clube do Recife começou com apenas 17 pontos. No início, o Sport até era uma equipe cotada para brigar contra o rebaixamento, mas a gente não esperava que a campanha fosse tão ruim. Foram apenas 17 pontos e somente 2 vitórias ao longo da competição. Uma campanha inferior à do América de Natal, e só não foi pior que o nosso próximo colocado aqui nesse vídeo de hoje. E no topo, ou melhor, no fundo do poço, dá pra gente dizer, né? A Chapecoense de 2021. A equipe fez apenas 15 pontos ao longo das 38 rodadas. Foram 67 gols sofridos e apenas uma vitória em 38 jogos. Isso mesmo, a Chapecoense venceu só um jogo em 2021. Um desempenho sofrível, uma campanha muito abaixo do esperado. A Arena Condá, conhecida pela sua força, viu um time sem reação. Foi então a pior campanha da história dos pontos corridos, com 20 clubes. A equipe não conseguiu vencer nenhum jogo em todo o torneio, e a única vitória que eles tinham conseguido foi um 2-1 contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Essas foram algumas das campanhas mais negativas da história do Brasileirão. Um alerta de que, no futebol, é melhor planejar direito, porque um planejamentinho ruim custa muito, muito caro. E aí, qual dessas foi a pior de todas? Faltou a gente listar aqui alguma campanha terrível? Lógico, aqui a gente fez um ranking baseado nos pontos, mas alguma campanha que foi terrível e foi muito emblemática para você? Algum time grande com uma campanha péssima? Deixa aqui nos comentários. E é claro, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar porque nos ajuda demais. Até breve!